Já pedi para a Raíssa já. Raíssa já pode transmitir? Então, dá bom dia a todos. Estamos aqui iniciando o nosso SIG colaborativo de educação médica, 10 anos no ar, agora institucionalizado pela ABEM. E hoje nós temos dois convidados, né, que é a professora Denise Erdi. Para quem não conhece a professora Denise é médica formada pela UERJ, onde fez residência e foi preceptora da residência médica de medicina e família e comunidade, onde lá no Pedro Ernesto ela iniciou um projeto de preceptoria que até hoje está funcionando. Não sei quantas centenas de professores, preceptores formados, eu sou um deles, e hoje está na diretoria da ABEM. Também mantém um curso de preceptoria da ABEM, né, que nasceu na UERJ, agora é nacional, e está aqui conosco hoje, junto com Matheus Gama, médico, preceptor da residência médica de família e comunidade, ex-aluno do curso de preceptoria da ABEM, e agora na sua carreira docente. Então, a gente começa por professora Denise. Pode ser, professor Denise. Podemos começar, então? Sim. Vou começar com o que não pode faltar, o agradecimento pelo convite, para estar ao lado de Matheus, com quem juntos estamos, há algum tempo construindo a Associação Brasileira de Educação Médica, e dizer que nessa fala talvez haja muito mais da minha experiência antes da ABEM do que durante a ABEM, né? Ainda que nesse momento eu tenho o privilégio, a oportunidade de representar a ABEM na Comissão Nacional de Residência Médica, enquanto conselheira titular, representante da ABEM. Mas muitas das coisas que a gente vai conversar um pouco, e eu fiquei com a parte das reflexões do que já aconteceu, né, para que Matheus traga aí os ares, né, da vida que segue, da juventude. Então, muito vem da vivência na residência enquanto primeiro residente, depois preceptora, em determinado momento gestora da Coreme e da residência como um todo. Então, vamos lá, para a gente não se atrasar, eu vou começar as minhas reflexões, né, com esse ponto de interrogação, quando a gente pensa em acesso, que é o nosso tema mais relevante nesse momento. Para mim, e acho que para o dicionário, né, essa reflexão sobre acesso é uma reflexão positiva, né, propositiva, né? Ela fala de aproximação, ela fala de entrada, ela fala de possibilidades, ela fala de percurso, ela fala de algo novo, ela fala de promoção. Mas, no fundo, quando a gente começa a pensar em acesso na residência médica, talvez a nossa primeira sensação, aquela que vem original, né, seja de dificuldade, de desafio, de exclusão, muitas vezes, né? Então, a ideia é a gente poder fazer essa trajetória, né, da impossibilidade para a possibilidade, né? E aí, o que pode nos trazer essa sensação de dificuldade, impossibilidade, né? Diferentes trajetórias, né? Então, a gente pode estar saindo num percurso linear. Eu sou estudante de medicina numa escola e eu vou
ter condições, né, favoráveis a que eu seja residente nessa mesma escola. Então, é um percurso muito linear. Pode ser um percurso muito difícil, com muitas voltas, né? Pode ser um percurso impossível para alguns, né? Bloqueado no caminho de alguma forma. Pode ser um percurso que seria possível em algum momento, mas alguém colocou na minha cabeça de que eu não sou boa para aquela especialidade. É melhor eu ir fazer outra coisa, né? Isso que eu desejo, alguém me disse que não é bom para mim, né? Pode ser difícil porque eu cursei toda a minha graduação com muito esforço, seja numa instituição pública e muito mais ainda numa instituição privada com financiamento, e que eu agora vou ter que pagar para seguir a minha vida, né, a minha carreira. Então, seja na pública ou na privada, eu saio com sonhos que eu não consigo realizar porque eu tenho uma demanda urgente. Eu tenho algo que me atravessa e que faz com que eu tenha que seguir outros caminhos. Não é possível eu acessar a residência, pelo menos naquele momento, né? E pode ser difícil por conta dos processos seletivos, e a gente vai olhar um pouquinho para isso ao longo do tempo, né? Processos que podem ser mais equânimes ou menos equânimes aí na nossa história, né? Então, eu vou pedir desculpas primeiro, né? Que eu sou de uma geração com muita informação, né? Quanto menos informação no slide, melhor. E ele tinha algumas animações, mas para que a gente tenha segurança de que vai funcionar, a gente está com ele em PDF, então a forma interfere. Mas vou pedir que vocês me acompanhem segundo, né, a minha fala. A gente vai fazer uma trajetória de 81 até 2004, pensando nos processos seletivos e de forma bem breve, né? Entendendo que é em 1977 que no Brasil há uma lei, uma legislação, Decreto 8281, que cria a residência médica, que cria a Comissão Nacional de Residência Médica. Antes disso, havia ofertas que se nomeavam de residência, mas que não tinham, né, a força da lei, da certificação e do reconhecimento. Então, como eram os processos seletivos antes de ter uma legislação da residência? Eu nomeei assim, vem comigo que no caminho eu te explico. E quem é que vem comigo, né? Vem comigo quem eu quero. Quem seleciona, quem escolhe nesse momento é aquele professor, aquele preceptor, aquele responsável pela oferta daquela especialização, que diz assim: você é bom para ficar junto comigo, me segue aqui e vamos juntos fazer esse caminho. E você, eu acho que pode fazer outra coisa, né? Mas quem escolhia, né, quem tinha essa atribuição, eram os professores, os preceptores do programa. A partir de 1981, então, a gente tem a primeira resolução que fala de processo seletivo. E aí eu vou destacar sempre algumas coisas, né? Algumas de evolução, outras que não são tão boas, outras que vieram para ficar. Então, em 1981, a resolução número 6 define que tem uma seleção, então não é exatamente quem eu quero, né? Mas é uma seleção que tem uma primeira etapa eliminatória com as 5 grandes áreas que vão permanecer durante anos como referências, né, para avaliar o conhecimento da graduação, e outros critérios a cargo da instituição. Então, é mais ou menos, né? Tem um processo seletivo, tem uma prova, mas os outros critérios, que podem ser quaisquer, porque não estão definidos, eles colocam para dentro
né, alguns candidatos e deixam outros de fora. Ainda é um pouco, vem comigo no caminho, eu te explico. Em 2003, então vejam, de 80 até 2003, a gente não tem nenhuma mudança significativa nos processos seletivos, e aí em 2003, século XXI, a gente tem uma resolução que diz que a seleção é pública, portanto, ela precisa ser divulgada, amplamente divulgada, com uma ou mais fases que têm pesos diferentes. A primeira etapa, 90%, com mais 10% de currículo, de uma prova oral, uma entrevista e uma análise de currículo. Então, embora a gente esteja começando a tentar segurar um pouquinho as questões relacionadas aí à seleção, entra a prova oral e a entrevista, que eu estou chamando essa etapa de entrevista com vampiro, né? O vampiro, aquele ícone aí, né, de muitas histórias de terror, ele escolhe a sua vítima, né? Ele tem uma atração por algo que conecta a vítima, né? O sangue, o cheiro de sangue. Então, estou chamando essa fase de entrevista com vampiro. O que define mesmo o acesso nessa fase? É a entrevista. Em última instância, é a entrevista. E aí, em 2004, vejam que agora a gente vai acelerar, né? Em 2004, a gente tem uma resolução que, então, fala, né, de processos seletivos, não só com aspecto cognitivo, mas também prático, que, dependendo das escolhas da instituição, pode ser 50-50, 50-40, 10, mas ainda tem ali a entrevista e análise de currículo. Então, pode ser que a gente ainda esteja aí na transição da entrevista com o vampiro, na definição de quem vai entrar e quem não vai entrar. E aí a gente tem um avanço, né, cada vez mais rápido, em 2004 ainda, quando se diz que, bem, essa etapa prática ela deve ser em ambientes sucessivos, igualmente oferecidos a todos e documentados por meios gráficos ou eletrônicos. Então, não basta eu fazer uma etapa prática, eu vou ter que oferecer de forma igual para todos, né? Documentar, e cada vez a gente vai tendo mais desafios ou mais restrições em relação àquela escolha que é apenas uma escolha porque eu gosto, né, daquele estudante, porque eu conheço e porque eu tenho algum tipo de afinidade. Esse ementário da legislação da residência médica ele está disponível nesse link do Ministério da Educação e é sempre bom que a gente se aproxime. Então, essa última etapa, né, que a gente descreveu com o processo prático de seleção, eu estou chamando de quem sabe faz ao vivo, né? Então, se aquela pessoa está preparada mesmo e ela, né, passou na primeira etapa cognitiva, então ela vai poder demonstrar aquilo que ela aprendeu e aquilo que ela sabe. Muito bem. Mas a gente precisa caminhar, né? Aqui no centro dessa imagem existe um texto que é chamado de princípio da coerência, né? A gente precisa sempre buscar, né, a coerência entre o que a gente diz, o que a gente faz, entre o que a gente escreve, o que a gente pede. E cada vez mais a Comissão Nacional, a Residência Médica, tem caminhado nesse sentido, com todos os desafios que a gente sabe que tem. Então, na parte de cima desse slide, a gente vê a coerência entre a continuidade e a progressão. Definida, né, determinada, explícita, em 2011, nessa resolução de processo seletivo número 3, porque pela primeira vez, num texto de processo seletivo da residência, os considerandos, né, para entrar nas normativas, eles falam
do Sistema Único de Saúde, aonde esse residente deve atuar e onde ele deve ser formado, e a continuidade da formação a partir do perfil generalista das diretrizes curriculares nacionais. Então, pela primeira vez, a seleção da residência explicitamente se conecta com o campo, onde tudo deve acontecer, o Sistema Único de Saúde, e para onde esse especialista deve caminhar, e também considerando o que veio da graduação, das diretrizes curriculares. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas é um grande avanço em termos de formalização e legislação, né? E falar em legislação, Denise, você pediu para avisar com 16 minutos? Pronto, esse é o meu penúltimo slide. Caminhando, né, a partir de 2011, a gente tem, em 2015, né, uma busca pela não contradição com aquilo que a gente já conquistou. E aí eu estou trazendo aqui os 10 anos da lei de cotas no Brasil, embora isso seja uma conquista que só veio acontecer na resolução de 2022, só aparece algo relacionado à reserva de vaga de residência em 2022 e não em 2015, mas em 2015 aparece o conceito de responsabilidade social na residência médica, a partir da valorização de programas de atenção primária à saúde, o PROVAB, tão debatido e tão discutido, e também a residência prévia, se ela foi feita, em residência de medicina de família e comunidade. Isso é uma busca pela coerência em relação à definição do principal caminho de organização do nosso sistema de saúde hoje, né, que é a atenção primária à saúde. Então, isso desemboca, né, em 2024 com o decreto que determina as questões relacionadas à residência médica, polêmico decreto, né, que reconstitui a composição da Comissão Nacional e que fala também, né, que a formação de especialista deve estar relacionada com as necessidades de saúde das pessoas e as políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem progressivos respaldos legais para que a gente caminhe, né, no sentido do avanço da residência médica. Que avanço é esse? Então, estou terminando aqui para passar para o Matheus, né, para a gente poder continuar esse diálogo. Em 2022, a resolução da residência vigente nesse momento diz que a seleção à residência não é concurso público, que deve ter diversas regras relacionadas ao reconhecimento de programas, não existe mais a palavra entrevista ou arguição, né, na resolução, e aparece, como eu disse, pela primeira vez, a reserva de vagas podendo constar. Se ela, né, acontecer dentro daquela instituição, ela deve constar do edital. É um avanço pequeno, mas é um avanço. E aí, 2025, né, surge com perspectivas novas relacionadas ao ENAMED, o RQE como um pré-requisito possível, vou deixar isso para Matheus, e há uma possibilidade aí de segunda entrada a partir de 1º de setembro, né, anualmente, para ocupação de vagas ociosas não preenchidas previamente. Então, eu tentei trazer aqui, né, uma perspectiva histórica, um arcabouço teórico, para que a gente possa seguir nessa reflexão sobre o acesso como uma boa oportunidade ou como um grande desafio, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Obrigada. Show. Vamos mudar a apresentação, acho que está com o Wagner, né? Muito bom. Obrigado, Denise. Mas fica aí, minha gente. Matheus, com a palavra.
Muito obrigada, fala de Denise, né? Para a gente entender, é importante a gente saber de onde a gente veio, os caminhos que a gente fez, para saber reconhecer, né, os avanços que ainda a gente precisa conquistar. E a proposta é a gente pensar esses caminhos mesmo para qualificar o acesso à residência, né? E eu coloco caminhos pensando que não existe necessariamente um único caminho, né? Existem várias questões que a gente precisa elaborar. Uma coisa que me chamou a atenção na fala de Denise, como ela começou, falando sobre o acesso, né? E aí eu fiquei pensando que hoje, no modelo que a gente tem, né, de acesso, seja a residência, a graduação, na verdade, a gente também faz um desacesso, né? Se eu puder chamar assim, porque você está selecionando algumas pessoas, mas a maior parte ali talvez não vai entrar, né? Então, será que é um acesso mesmo? É um gargalo? Como é que a gente chamaria da melhor forma isso? E aí, para a gente refletir esses pontos, a gente vai pensar um pouquinho sobre seleção unificada versus descentralizada, sobre matriz de competência das provas e também sobre análise curricular. Então, pensando em seleção unificada e descentralizada, que puxando aí do gancho da fala de Denise, a gente vai precisar fazer um debate sobre isso, pensando no ENAMED, no ENARE, que vem com uma perspectiva de alguma forma, unificar um pouco mais os processos seletivos, ao mesmo tempo que a gente ainda tem várias instituições que preferem ter os seus processos seletivos próprios. Quando a gente olha para isso, muitas vezes a gente ainda vê um resquício daquilo que era lá atrás, né? Daquela entrevista com o vampiro, no sentido de que, se você é da minha instituição, essa entrevista ela vai ser muito mais tranquila. Se você vem de outra instituição, essa entrevista já não vai ser assim. E aí, quando a gente tem processos seletivos que eles podem, né, se amarrar da maneira institucional como querem, sem nenhuma regulamentação mais firme, muitas vezes a gente acaba privilegiando, né, aquilo que a minha instituição quer, ao invés de um processo mais amplo, né, de fato. Uma coisa que a gente tem, né, são as datas e os valores. Então, isso eu quero fazer uma prova de residência. Muitas vezes eu tenho que escolher que prova eu vou fazer, porque elas coincidem nas mesmas datas, nos mesmos finais de semana. Eu tenho os valores, né, pensando numa prova que não seja unificada. Muitas vezes o futuro residente, né, precisa viajar para ir fazer a prova, precisa dar hospedagem. Isso já cria uma barreira de acesso, né, porque muitas pessoas não vão conseguir fazer tudo isso. Então, que acesso é esse que a gente está proporcionando? É um acesso mesmo, como eu trouxe na fala antes. As variedades de processos seletivos, que faz com que a gente precise ter uma variedade de preparação para esses processos seletivos, né? Então, a gente tem processos seletivos apenas com questões fechadas, processos seletivos com questões fechadas e abertas, processo seletivo com mais de uma fase, com entrevista. E aí, o estudante de medicina, além de toda a carga da graduação, se ele quer fazer a residência, ele precisa começar a se preparar para esses vários tipos de processos seletivos. Além disso, como Denise já trouxe, né, a gente precisa falar das ações afirmativas dentro da residência. É um debate que a gente precisa fazer, porque a gente precisa entender que existem questões estruturais na nossa sociedade que não são sanadas ao fim de uma graduação. Elas continuam a existir e a persistir, e as ações afirmativas, as ações de cotas, elas são necessárias muitas vezes para que a gente consiga garantir o mínimo de acesso a essas pessoas ao qual o acesso já é negado há algum tempo. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto também. Você está atrapalhando vocês me escutarem. Acho que é a Érica. Nesse sentido, a gente precisa, né, fazer um debate. Será que é melhor uma seleção unificada, onde a gente tenha talvez um maior controle, né, dessas questões, a gente realmente proporcione que diferentes pessoas consigam fazer essa prova e acessar determinada residência que é mais cobiçada ou menos cobiçada, né? Como é que a gente faz para diminuir esses gargalos que existem? No nosso... Não sei se apareceu para vocês, tá? Apareceu agora. No nosso segundo ponto... Não, aqui já passou para o terceiro. Deixa eu voltar. A gente tem a matriz de competências dessas avaliações, né? E aí pensar um pouco nos conteúdos. Hoje em dia a gente sabe que muitas provas de residência
elas precisam de uma preparação que vai muito além da preparação que a gente considera, né, a preparação para o médico generalista. Prova disso é que, né, para além da faculdade, muitos fazem cursinhos ou algum tipo de preparação específica para essas provas. Aí a gente mostra uma coisa: ou a faculdade não está ensinando o que deveria ensinar, ou a gente está fazendo uma prova para cobrar coisas que não deveriam ser cobradas. Uma das duas opções a gente vai ter que escolher. E aí, se a gente olha para esse processo de conteúdos, a gente também vê essas lacunas e essas diferenças entre cada local. Como colocar? Quais são as prioridades, então, para selecionar um médico residente, né? O que esse médico residente ele vai ter que, de fato, saber enquanto uma formação generalista, um currículo novo, né? A gente tem também uma questão técnica, inclusive, né, de elaboração das questões. A gente vê ano após ano bancas que não conseguem elaborar questões coerentes, questões tecnicamente qualificadas do ponto de vista do que é construir um item, do que é entender qual a função do enunciado, né? Parece uma coisa boba, mas isso impacta na maneira como aquela prova vai ser feita, vai ser corrigida, né? E a gente precisa fazer esse preparo e essa capacitação. E, né, trago essa questão da relação entre a graduação e a residência, né? A gente precisa entender que são duas coisas que elas precisam estar ligadas, né? E geralmente a gente faz os debates separados. A gente debate educação médica dentro da graduação, debate dentro da residência. Quando a gente vai debater junto é justamente sobre o acesso, muitas vezes, mas a gente precisa entender que é um processo de continuidade nessa caminhada da educação médica. E se é um processo de continuidade, o que me dá acesso à residência médica precisa ser uma ponte, né? Ela não precisa ser um muro que eu tenho que pular. Então, é um caminho que precisa ir convergindo junto para que a gente tenha, de fato, uma ligação. Inclusive, se a gente parar para pensar, talvez um acesso a maneira como se acessa a residência médica consiga ter um impacto, às vezes, muito maior do que uma diretriz curricular, por exemplo, para os cursos de medicina ou para o que o estudante vai aprender. Porque a gente sabe que muitas vezes o que molda o processo educacional é o processo avaliativo. Então, debater acesso é algo urgente e muito importante para a gente fazer agora, né? Além disso, a gente tem análise curricular no ENAMED, né? Esse ano, no ENARE, né? Foi retirado a análise curricular. Eu, particularmente, vejo com bons olhos, nesse primeiro momento, que isso aconteça. Por quê? A análise curricular, ela hoje propicia um currículo paralelo, né? Então, eu tenho aquele estudante que ele, desde o começo da graduação, ele vai entrar numa liga e vai começar a pensar na sua especialidade, na sua subespecialidade, e isso pode tirar o foco da formação de um médico generalista. A gente tem também aí uma barreira, né, no sentido de que, se eu sou um estudante, né, que tem uma vida minimamente confortável, não preciso ter outros trabalhos, eu tenho, né, dinheiro para acessar os congressos, tenho dinheiro para acessar as próprias ligas, que às vezes custam algo, ou mesmo se eu tenho tempo para fazer a iniciação científica, tudo mais para além, né, do que a faculdade já coloca ali dentro da grade curricular, eu tenho esse privilégio no sentido de que eu posso mais do que aqueles meus outros colegas, e isso vai ter impacto no final. Além disso, se a gente pega, né, será que, e aí é para trazer o questionamento mesmo, será que o aluno que participou de 3, 4 ligas, ele realmente vai ser um médico residente melhor ou mais qualificado, ou tem uma melhor desenvoltura, né? Porque que ligas foram essas, né? Que congressos foram esses, que a gente só pega o certificado, envia, e é isso, né? Será que a gente realmente está se preocupando com a qualidade disso que a gente está colocando? Fora do currículo paralelo, a gente também vai reforçar o currículo oculto, porque tudo isso que esse estudante vai entrar em contato durante a graduação vai moldando um currículo que a gente não consegue tomar conta dele e que muitas vezes tende a caminhar para
um lugar onde eu faço as coisas porque eu vejo que os outros fazem, né? Eu vejo que o meu professor faz daquele jeito, então eu faço. Ou eu não consigo dimensionar, né, o quanto de assédio esse estudante sofre dentro desses outros processos extra-acadêmicos, por exemplo. Eu não tenho nenhum tipo de controle, né, sobre essas questões, e isso vai fazendo com que eu esteja selecionando um perfil que não existe nenhum tipo concreto de estudo ou de dado que me diga, olha, realmente quem tem esse currículo aqui vai ser um residente melhor do que quem não tem esse currículo aqui. E esse é o grande questionamento que a gente precisa trazer. Além disso, como Denise já pincelou um pouco também, tem algumas coisas no nosso momento histórico que a gente precisa ficar muito atento, né? Tanto no sentido positivo, quanto no sentido de ter o pé atrás para vamos ver como é que vai acontecer. A gente teve o lançamento do ENAMED, né? Vejo com bons olhos essa tentativa de unificar e trazer uma prova que tente começar um processo de repensar a seleção para a residência, mas a gente vai precisar esperar para ver como de fato, né, ele vai acontecer, não necessariamente para entender que é o primeiro também, então, né, não é se for bom, mantém, se for ruim, não mantém. Não, né? É olhar para o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode construir a partir disso. Então, acho que é ficar atento no sentido de olhar o ENAMED como uma possibilidade. E é uma possibilidade que a gente pode construir para que se torne uma boa possibilidade, de fato, ao acesso à residência. A gente teve um anúncio recente também, né, da ampliação de vagas em áreas estratégicas, e se a gente está falando de acesso, a gente precisa falar sobre as vagas, porque a gente só tem acesso se a gente tem mais vagas de residência, né? Quem sabe no futuro, não sei o quão próximo ou longínquo, né? Pensar numa residência universal, pensar, né, como outros países já têm, para que a gente faça de fato com que seja um gancho a graduação e a residência. Pensar, inclusive, que a gente precisa construir um consenso, talvez, sobre quais são, de fato, essas áreas estratégicas, né? Isso precisa ser construído de forma bem colaborativa mesmo, olhando para a realidade brasileira nos seus mais diversos cenários. A segunda entrada, como Denise colocou, isso vai impactar o acesso, isso vai impactar os próprios programas de residência, porque isso vai mudar a logística inteira do que a gente vive desde os primórdios da residência, né? E também o acesso às subespecialidades, com essa questão agora, né, de poder fazer através só do RQE, ao invés de você ter que ter feito a própria residência, né? Será que isso vai melhorar o acesso, vai piorar o acesso? É algo que a gente vai precisar estar de olho e acredito que a gente precise começar, de fato, a olhar para a residência e produzir mais material sobre isso, né? Dentro da educação médica, a gente ainda tem pouco material se a gente compara com o material que a gente tem sobre a graduação, por exemplo, né? A própria Rebem, né, que é uma grande revista voltada especificamente à educação médica, a quantidade de trabalhos que a gente tem lá sobre residência médica, ele é muito menor do que a gente tem sobre graduação, por exemplo. Então, quais esforços a gente vai precisar fazer para qualificar esse acesso, entendendo os dados que a gente tem sobre esse acesso, né, e a partir desses dados conseguir, de fato, escolher um caminho. Então, acho que a ideia, né, da fala talvez não seja trazer nenhum tipo de resposta, mas muito mais uma inquietação para que a gente possa discutir e pensar juntos, né, quais são esses caminhos para melhorar o acesso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Matheus. Excelente reflexão, né? E aqui nós estamos lá ao vivo, né, no YouTube, com a presença de vários colegas, da Ana Luísa, a Fernanda Soares, o Evandro Guimarães, lá de Uberlândia, a Lia Silveira, Sheila Soares, o Núcleo de Desenvolvimento Docente, daqui também, o João Falck, Oswaldo Leal, Muniele Garcia, Humberto Castro, lá da Baiana, ele faz uma pergunta que eu coloquei aqui. Dá para ver aqui no chat? Ele pergunta para vocês dois, né? E o Ipô Juncan Calixto fala, excelente discussão.
Então já pode começar com essa pergunta do Humberto. Você quer começar, Denise? Vou me arriscar aqui, Matheus. Então, Humberto, essa é uma excelente pergunta, né? E eu penso que em algum momento, né, lá em 2013, a gente imaginou que a gente estivesse pronto para pensar numa residência universal e obrigatória a seguir, né? Quando a lei dos mais médicos é promulgada, né? No entanto, a gente viu, né, a história ela nos mostra, como o Matheus disse, né, o que vai caminhando bem, o que não é tão claro, o que precisa ficar talvez para depois. A história nos mostrou que a gente não estava pronto naquele momento, porque uma residência universal, ela pressupõe, do meu ponto de vista, e aí a gente pode debater sobre isso, né? Ela pressupõe um Estado forte, e a gente tem caminhado no sentido, né, de muitas ações que enfraquecem ou querem enfraquecer o Estado, de uma determinação, mais do que uma regulação, né, de especialidades. A gente tem uma regulação no nosso país, mas uma determinação do que é estratégico. Como o Matheus disse, né, o que é estratégico? Onde é estratégico? E, a partir daí, a oferta da residência universal e obrigatória. E eu lembro de uma fala que está destacada, né, na Demografia Médica agora de 2025, no pedaço da pesquisa qualitativa, de alguém, um professor que é entrevistado, e diz isso, que a residência precisa ser universal e obrigatória. E que paciência, se você quer fazer neurocirurgia e nesse ano não tem vaga, você faz outra coisa e tenta no ano que vem fazer neurocirurgia se tiver vaga. Então, a residência universal e obrigatória pressupõe uma regulação forte do Estado e um diálogo com as entidades com um objetivo que seja comum. E o objetivo comum não é entregar os especialistas para o mercado, e sim oferecer a melhor formação para o nosso sistema de saúde, né? Para o funcionamento do sistema de saúde e o atendimento às necessidades das pessoas. Acho que a gente vai caminhar ainda alguns passos para frente, alguns para trás, né? Até que a gente chegue, né, nesse modelo que ainda acho que não temos exatamente as melhores condições para alcançá-lo já, embora seja um modelo, né, talvez aquele de maior equidade em relação aos pressupostos, né, da graduação, da residência e do SUS. Acho que é isso. Matheus, não sei o que você vai dizer. Olha, acho que é quase um sonho, né? E acho que a gente tem que sonhar para em algum momento chegar lá. Mas eu acho que tem algumas questões que são talvez um pouco mais práticas, pragmáticas. Aí se a gente pensasse, ano que vem residência universal no Brasil. A gente não tem preceptor para isso, a gente não tem coordenadores para coordenar essas residências, a gente não tem, né, dentro do orçamento hoje em dia, um orçamento pensado para ter tantas bolsas de residência, né? A gente está aí há anos com o valor da bolsa estagnado, a gente sabe o impacto que isso tem tido na escolha, né, dos recém-formados em fazerem residência ou não, porque a gente sabe que para uma carga horária de 60 horas semanais a remuneração não é adequada, né? Então, tem essas barreiras práticas, assim. E essas barreiras práticas, elas acontecem também por conta de um desafio político, de uma barreira política, assim, né? De que a gente não vem construindo
politicamente falando, né, no Estado brasileiro, condições para que isso se torne. Você pega hoje, desde a graduação até a residência, a gente tem, uma das maiores dificuldades que a gente tem é a relação entre a gestão municipal, estadual, de saúde e o processo educacional, né? Eles não conseguem entender como é que você tem um médico ali que um turno ele não vai atender porque ele vai estar no processo educacional, né? Ele não entende porque a quantidade de atendimentos tem que ser menor, ele não entende porque que você precisa de uma estrutura, de uma biblioteca, né? Não é só entrar lá e fazer esse trabalho. Então, para a gente chegar, né, numa residência universal e obrigatória, a gente realmente vai precisar mudar isso. E, para mim, um dos nortes para a gente conseguir fazer isso é entender que, principalmente na residência médica, o debate de educação ele está intimamente ligado ao debate de trabalho médico. Se a gente não pensar como é que o SUS tem pensado, debatido, criado as condições sobre o trabalho médico, a gente não vai avançar no debate sobre residência médica. Está lá na Constituição, o SUS é uma escola, mas se você conversa com qualquer um dos preceptores, ou enfim, né, pessoas que estão ali no hospital, a maioria não faz ideia do que fazer com qualquer estudante, residente que esteja ali. Então a gente tem essas barreiras práticas e a gente realmente precisa de uma mudança de paradigma, assim, de entender que o SUS não é só um serviço de saúde, ele também é um serviço para a aprendizagem, para que ele possa se manter vivo enquanto um serviço de saúde. Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a residência médica é um ensino em serviço, né? Então, se o serviço está bom, o ensino vai ser bom. Mas se o serviço não está bom, você não tem nem quem queira fazer, né? Tem muita desistência. Aqui na minha universidade, a gente tinha isso ficou muito claro, por exemplo, na psiquiatria. A gente quase não tinha candidatos para a nossa residência. Mas aí houve uma mudança do serviço. O serviço melhorou com a contratação de pessoas novas, né? E aí, hoje, é o mais concorrido da nossa instituição. Eu falo isso porque, como a residência é um ensino em serviço, tem que estar a academia junto, né? Tem que ter um momento, como vocês falaram, tem um momento para fazer fechamento, para dar feedback, para dar estímulo ao residente, ao futuro especialista, né? Mas eu quero fazer uma pergunta sobre a quantidade de especialistas. A gente vê, é notório, não tem geriatra, né? E a gente não vê residências de geriatria sendo formadas, né? Então, será que não seria a hora do governo dizer assim, tem que criar, cada universidade tem que criar o seu serviço de geriatria. Então, criando o serviço de geriatria, você teria as residências de geriatria. E aí também melhoraria o serviço de clínica médica, de medicina de família e comunidade, tudo isso iria crescer, né? Então a pergunta é, eu acho que como é que você sabe, como é que a gente sabe que está faltando, qual especialista está faltando? Deixa eu começar dessa vez, Denise. Acho que é um debate importante, primeiro porque a gente precisa ser sincero que boa parte dessa dificuldade, né, em algumas áreas principalmente, tem a ver com uma reserva de mercado que algumas especialidades seguem fazendo, né? E aí, como saber quais especialidades e onde precisa, aí eu penso que a gente se debruçar sobre a coisa talvez mais básica da medicina, que é a epidemiologia, né? Num país continental como o Brasil, a gente precisa ter dados sobre as regiões, sobre os locais, e esses dados epidemiológicos é o que vão dar subsídio para a gente falar, né, olha, precisa de tantas aqui e tantas ali. Além disso, né, da epidemiologia, eu acho que a gente tem que pensar em qual que é a nossa defesa para o Sistema Único de Saúde, no sentido de que, né, se eu quero uma atenção primária forte, porque eu entendo que isso fortalece o Sistema Único de Saúde, o que eu vou fazer, né, dentro dessas especialidades para fortalecer, então, essa atenção primária, né? E aí não estou falando só no sentido de abrir mais vagas de medicina de família e comunidade, não. É no sentido de, dentro da atenção primária, quais são os maiores gargalos que esses médicos de família e comunidade têm para
encaminhar para interconsulta, para, né, outras questões. A gente tinha, por exemplo, até 2 anos atrás, se eu não me engano, o Serviço do Telesaúde do Rio Grande do Sul, que prestava assistência ao Brasil inteiro, ajudava a atenção primária enormemente, assim, né? Então, que especialistas a gente está precisando? Muitas vezes não é nem para o atendimento, é para dar um suporte, entender essas nuances, assim, também. Perfeito. Denise. Eu acho que Matheus abordou as principais, né, pontas aí dessa equação, né? E, né, só para acrescentar, então, a epidemiologia daquela população, como aquele sistema de saúde se organiza, porque dependendo da ênfase do sistema de saúde, você vai precisar de mais especialistas de uma área ou de outra, né? E a distribuição, porque acho que a gente, ainda que a gente tenha, né, em algumas especialidades, talvez um número, né, total, né, razoável em termos desses dois pressupostos, a distribuição é muito desigual. Então, a distribuição ao longo do nosso país, não apenas olhando o Estado como referência, né, mas os municípios, né, onde o cuidado em saúde acontece. Acho que é uma equação que precisa olhar para todas essas partes. E, mais uma vez, é trabalho, né, de gestão, né, pública do Ministério da Saúde e da Educação. Para falar em gestão pública e educação, uma pergunta do Irineu Viana, né? Ele faz uma afirmação. E nas escolas regidas pelo COAPS, fazer valer o COAPS, principalmente do lado da gestão pública, onde muitos não cumprem o seu papel. O que dizer se não concordar com o Irineu, né? Assim, o COAPS é uma das leis do Brasil que não pegou, né? E não pegou não é à toa, porque ela pressupõe exatamente isso, né? Definição e cumprimento de papéis. E muitas vezes as dinâmicas, né, locais ali de ensino e serviço, né, não estão fundamentadas em contratos com papéis e responsabilidades, mas sim em outras trocas, né, que quando você interrompe esse ciclo de vantagens que devem existir, né, você acaba dificultando que aquela lei aconteça. Mas eu acho que ele foi muito bem escrito, está muito bem subsidiado, e se a gente conseguir, né, fiscalizar e fazer valer os COAPs, é tudo de bom. Irineu, aproveita. Nós temos 2 faculdades aqui no UFRN, uma tem COAPS, outra não. E olha, aqui não tem, como sofre, viu? Então, você cuida do seu COAPS, né? Lembre-se que a cada 2 anos muda os atores, você tem que convencer de novo, mostrar de novo, mas é muito bom ter. Bom, vamos lá. Diniz, tem uma pergunta aqui da Sheila, pergunta não, uma consideração, né, dos programas de especialização e aperfeiçoamento para obter o RQE. Eu acho que é uma preocupação muito relevante, né, Matheus? E como o Matheus disse, a gente precisa estar atento e forte, né? Não é porque a gente avançou com uma ideia e com uma regulamentação de uma ideia que necessariamente vai dar certo. A gente vai precisar acompanhar, porque no meio do caminho tem muitas coisas e muitos, né, às vezes, desvios do caminho também. Então, essa aposta, né, de fazer valer o RQE como pré-requisito em algumas subespecialidades, né, é uma aposta que olha para os desafios de acesso, como a gente falou, os desafios de formação de especialistas, como a gente falou,
que aposta, né, num objetivo comum com as sociedades de especialidade, né, de acompanhar e certificar aquela pessoa que traz, né, uma especialização e um tempo de trabalho a partir de suas respectivas provas, e é uma aposta que a gente vai ter que ver qual é o seu desfecho, qual é o seu resultado, né? Então, não basta ter a pós-graduação, né? Vai ser necessário, para registro, que você tenha o reconhecimento da sociedade. E aí, cada uma das sociedades se organiza com as suas titulações. A partir da titulação da sociedade, o RQE é liberado e, a partir daí, eu posso, então, acessar um programa que tem pré-requisito, se eu tenho aquele pré-requisito. Importante que nesse debate que aconteceu na última plenária da Comissão Nacional, né, sinalizou que um dos desafios é que esse RQE deva ser requisitado e liberado no mesmo estado, né, onde aquele profissional vai concorrer para a residência. Não basta ele ter o RQE em São Paulo e ele vai querer fazer uma prova de residência utilizando o RQE para um outro estado, ele vai ter que, assim como o seu CRM, registrar esse RQE no estado onde ele vai atuar. Então, são muitos controles que vão precisar estar apurados aí para que a gente acompanhe esses resultados. Eu acho que é um debate complexo esse, porque a gente entende, né, que a gente precisa melhorar o acesso da população a certos especialistas, isso qualquer um que esteja minimamente dentro da sociedade brasileira percebe isso. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não gaste energia nos lugares errados. Quando a gente está falando, né, de todos esses processos que a gente está falando, a gente está falando de gasto de energia, gasto, né, de recursos humanos, recursos financeiros, e por aí vai. E eu acho que a gente precisa pensar melhor. Hoje em dia, a gente não tem uma grande regulamentação, nenhuma grande processo avaliativo, né, para esses programas de especialização, esses programas de aperfeiçoamento. A gente já tem dificuldade com a residência, né, em garantir um padrão mínimo. Além disso, a gente está falando de especializações e residências que tem, e pós-graduações que têm uma carga horária infinitamente inferior ao que é o padrão ouro, né, que é a residência. Então, será que de fato é equivalente? Né? Porque, por exemplo, na residência a gente tem produção científica, a gente tem um trabalho de conclusão de residência, por exemplo. Será que é a mesma coisa eu só ter o RQE, entre aspas, tá, gente? Eu só ter o RQE, dá para realmente fazer esse comparativo? Então, eu penso que é algo que a gente tem que estar muito atento. Agora, de novo, e a gente tem que entender que isso está acontecendo porque o modelo de residência médica que a gente tem atualmente não é compatível com a vida das pessoas. Né? 60 horas semanais, recebendo 3 mil e pouco, você saindo de uma faculdade, muitas vezes com dívida, as pessoas vão para um caminho onde elas vão poder ter uma vida minimamente tranquila. Então, ou a gente repensa esse modelo de residência médica que a gente tem hoje, ou o caminho vai ser as pessoas saírem e irem sempre para as especializações e pós-graduações e a gente esquecer que a residência é o padrão ouro, né? Infelizmente. Estamos pensando aqui. A Giana Diesel Sebastiani, ela pergunta se alguém poderia esclarecer as questões das cotas. Acho que vocês falaram já no começo, não foi? Do histórico, né? Da continuação. Acrescentar alguma coisa? É um debate geralmente complexo, porque o maior argumento geralmente que se usa é, olha, esses alunos saíram da graduação, todos eles tiveram a mesma graduação,
por que a gente precisa, né, de um sistema de cotas ou de ações afirmativas para que a gente tenha essa garantia, né, de que a gente vai ter uma ampliação do acesso. E aí eu acho que é entender que a graduação ela não é uma bolha isolada, né, do resto do mundo, né, do resto da sociedade. Então, as questões estruturais, né, o racismo estrutural da sociedade, né, as próprias questões de renda, elas vão impactar em como essa pessoa vai passar pela graduação e, inclusive, no preparo que ela vai poder ter para a residência, né? Então, a gente está falando muitas vezes de alunos que não vão ter condição de pagar um cursinho, né? Diferente da maioria que passa na residência médica que paga um cursinho, né? Não vão ter condições, mesmo estruturais, né? De estar à noite nesses cursinhos, né? Fazendo aulas, né? Muito mais que tem filhos, precisam cuidar das obrigações da casa e por aí vai. Então, as ações afirmativas são uma tentativa de minimizar esses danos que são estruturais, eles não são individuais, eles não são processuais, eles são da estrutura da sociedade. Então, não é uma graduação que vai resolver isso e todo mundo ali sai da graduação, então impede igualdade para concorrer a uma vaga, né? Perfeito. Então, Diniz, posso só fazer um Pode. Comentário? Claro. Validando, né, tudo que Matheus disse. Então, Giana, na verdade, não existe uma lei de cotas que garanta a continuidade dessas oportunidades em relação às políticas afirmativas na residência. Não existe. A lei de cotas de 2012 ela está voltada aí para as universidades federais, institutos, as iniciativas locais às vezes avançaram muito mais rápido, como, por exemplo, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o que a resolução de 2022 fez foi, com muito esforço, né, dentro da Comissão Nacional, não deixar de dizer que poderia haver reserva de vagas, né? Entendendo que a gente estava ali num momento, né, de grandes desafios em termos de Brasil. E a partir dali, então, a gente anseia que uma nova resolução de processo seletivo da residência ela seja mais clara em relação às ações afirmativas, exatamente como o Matheus disse, né? Tentando trazer algo que dê continuidade a uma política, né, de reparação, como muitos não gostam de ouvir, em relação a questões que são estruturais do nosso país e que continuam na residência. E, às vezes, se agravam na residência, por várias razões. Então, não existe, tem uma pontinha ali na resolução e a gente precisa avançar e lutar para isso, né? Acho que era importante a gente deixar esse ponto para adiante. Maravilha. Para falar adiante, próxima reunião nossa será o dia 25 de agosto, mesmo horário, sobre educação médica. E cada um tem 1 minuto e meio para fazer as suas palavras finais. Denise? Bom, as minhas vão agradecer mais uma vez a colaboração e participação de todos e lembrar que de 11 a 13 de setembro a gente está em Natal, no COBEM 63, e nesse momento, na programação, a gente já tem mais de 10 oportunidades para debater residência sobre diferentes perspectivas, entendendo que a nossa ênfase hoje é a residência. Então, não faltem. Queria também agradecer, né, professor Diniz, professora Denise, a todo mundo que assistiu e manter, né, reforçar esse convite para a gente olhar para a educação médica do ponto de vista, né, do que tem acontecido na residência, porque é um tema essencial para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né, da qualificação profissional no nosso país. E a gente precisa realmente
tá atento a isso, né? A gente tem, eu faço parte do GT, o grupo de trabalho, né, de residências da ABEM, a gente também vai estar lá no COBEM, né, compondo esses espaços, né, trocando informações e querendo sempre mais gente para levantar e alavancar esse debate também, tá certo? Então, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado a BEM, né, a Raíssa que está aí conosco, ao Hospital Universitário o Wagner, e a todos que estão aí presentes conosco. Olha lá, de 11 a 13 de setembro, COBEM em Natal. Um abraço, pessoal, boa semana. Tchau. Wagner pode parar de gravar? A Raíssa pode parar de transmitir também. Bem-vinda, Denise, bom trabalho. Obrigado mais uma vez, Denise. Beijo. Obrigado, Wagner, Rosiane. Tchau, tchau.